Tudo aquilo que eu não cuido, que eu não preservo, enfim, a tendência é perder. É sobre esse assunto que a gente vai conversar. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja bem-vindo ao meu canal. Vamos para a palavra. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte, pessoal: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Crescer em espiritualidade é uma coisa que não é fácil, mas também não existe uma fórmula a não ser que seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, digamos assim, é um mapa, não é? Ela é a bússola, é ela que diz, é ela que mostra, ela tem um método, ela tem um modelo, entende? A palavra de Deus aqui está dizendo que a sabedoria, o temor do Senhor está ligado à sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quer dizer, é o princípio de tudo, pessoal, isso mesmo. Na verdade, o temor a Deus é algo que eu posso dizer assim, o primeiro degrau, né? É a primeira experiência que a pessoa tem que ter. Só que esse temor ele tem que ser cultivado, né? Ou seja, ele tem que ser mantido dentro de nós. Porque a tendência, pessoal, é que com o tempo as pessoas elas vão perdendo o temor, elas vão perdendo o temor. E o que acontece é que aqueles valores eles vão se esvaindo da nossa vida. Salomão ele foi o maior sábio da época e ele falou essa palavra, mas você veja que o próprio Salomão ele foi tentado, ele se demoveu dos seus valores, né? Ou seja, ele foi um homem que teve muitas experiências, né? Mesmo tendo tanta sabedoria, ele, digamos assim, teve experiências negativas. Ele serviu a outros deuses, ele, enfim, teve muitas influências, né, da sua esposa que não tinha uma raiz, não tinha uma origem, não tinha uma espiritualidade que condizesse com aquilo que era a sua espiritualidade, a sua fé, e ele se deixou demover justamente por isso, né? Ou seja, o temor na vida de Salomão por um certo tempo, não é? Ele se afastou e ele serviu e até sacrificou a outros deuses. Lá no final, parece que é de Eclesiastes, ele diz uma palavra muito importante. Ele escrevendo lá em Eclesiastes 12 e 13, ele diz que o fim de tudo, ele fez um resumo de tudo. Mas ele diz assim, o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então observe aí que havia uma semente no coração dele, né? Ele concluiu, depois de todas as experiências que ele teve, não é? Ele concluiu que temer a Deus é que preserva, é que nos preserva de ceder ao mal, né? De nos demover dos valores espirituais, tipo a fé, o amor e a esperança. Essas coisas são muito importantes, são bases na nossa vida, né? E é isso que eu queria falar com vocês. Então, se você for tentado a se demover do temor do Senhor, ore a Deus, busque a Deus, né? E preserve o temor de Deus e zele por ele, cuide dele na sua vida, porque quando o ser humano, pessoal, ele perde o temor a Deus, ele faz coisa que até o próprio diabo duvida. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.